Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Pois é, mano, não tinha como começar esse vídeo aqui sem Mamonas Assassinas, né? Porque sim, esse é exatamente o tema de hoje. Ser corno, cara. Na verdade, nesse vídeo são os heróis que cornearam as suas namoradas. Mas eu posso fazer um vídeo das heroínas que cornearam seus namorados. Pra isso, é claro, vamos bater aquela metinha de like maroto, beleza? Batendo 10 mil curtidas, eu faço pra vocês o vídeo das heroínas que traíram seus namorados. Sempre bom lembrar que não coloque gaiada em ninguém, cara. É mancada, não faça isso. E antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Estamos rumo a 1,5 milhão de inscritos. Então se inscreva, cara. Entre pra equipe Super Hero e se torne um Hunter também. Em 2011, foi lançado pela DC Comics um quadrinho chamado Flashpoint. E em 2013, essa história ganhou uma animação. O enredo do Flashpoint envolve o próprio Flash voltando no tempo para salvar a vida da sua mãe. Mas ao fazer isso, ele alterou completamente a linha do tempo, fazendo com que todos os outros personagens também tivessem suas histórias mudadas. Então, em Flashpoint, a Mulher Maravilha, que é a rainha das Amazonas, fechou uma aliança com o Aquaman, que é o rei dos Atlantes. Porém, essa aproximação acabou resultando em um caso entre os dois heróis. O problema é que o Aquaman já tinha um relacionamento com a Mera, ou seja, isso é uma traição, né? Até que, em um certo dia, a Mera pegou os dois no flagra. Logicamente, ela ficou perplexa, mas acabou perdendo o controle da situação e quis brigar com a Mulher Maravilha. Então, ela esperou a Diana ficar sozinha e foi até ela. A treta começou, mas a Mera acabou sendo derrotada e morta. A Mulher Maravilha ainda arrancou a sua cabeça para reclamar o posto de nova rainha de Atlantis. Ao descobrir o assassinato da sua esposa, o Aquaman entrou em fúria e desfez a aliança com as Amazonas, criando assim uma guerra entre as duas raças. Então, pensando, se o Aquaman não tivesse traído a sua esposa, ele ainda a teria viva e teria a aliança com as Amazonas, né? E então fez a besteira lá e se ferrou. Parabéns! Mas se você pensa que acabou, não acabou não, mano. A gente tem outro caso nos quadrinhos que envolve uma traição com o Aquaman. Não. O Aquaman que traiu. O seu relacionamento com a Mera começou há muito tempo nos quadrinhos. Em 1964, para sermos mais exatos. E no começo era tudo perfeito. Na verdade, o envolvimento entre eles era muito bom por muito tempo. Até que as coisas começaram a desandar bastante. Acontece que o filho que eles tiveram foi assassinado pelo Arraia Negra. E isso acabou com o psicológico dos dois, é claro. O relacionamento não era mais o mesmo. E então a Mera resolveu se isolar por um tempo para que conseguisse se recuperar do baque de perder o filho. Então, ela foi para uma outra dimensão, enquanto o Aquaman ficou em Atlantis para cuidar do seu reino. Depois de um tempinho, o Aquaman começou a se relacionar com uma personagem chamada Delphine. Mas, para sua surpresa, na edição Aquaman número 12, a Mera retornou para o seu reino e pegou a traição no flagra. Novamente, as duas mulheres acabaram brigando até que o Arthur conseguiu interferir. Posteriormente, a Mera perdoou a traição e os dois reataram seu relacionamento. O Dick Grayson já foi o Robin e depois ele se tornou o Asa Noturna, né? E nessa época aí que ele já estava adulto, ele acabou se envolvendo também em um caso de traição. A vida amorosa dele nunca foi muito bem organizada. Apesar de, na maioria das vezes, ele se esforçar para ter um namoro legal, o seu lado herói acabou conflitando com o seu emocional, e quase sempre isso acabou de uma maneira ruim. Seu relacionamento mais conhecido é com a Estelar, que foi sua parceira na equipe Jovens Titãs por um longo tempo. Mas foi questão de tempo para que ele desse uma baita mancada com ela. Durante a saga Crise Infinita, o Dick foi gravemente ferido. Aí, na revista Nightwing Anual número 2, de 1996, nós vemos como ele está se recuperando. Ele está sendo ajudado por Bárbara Gordon, a antiga Batgirl, que agora assumiu a identidade de Oráculo depois de ter tomado um tiro do Coringa que a deixou paralítica. Acontece que, em um momento, os dois começaram a relembrar o passado, já que eles namoraram há tempos atrás. Eles lembram de tudo, de aventuras que passaram como heróis, de momentos românticos e de como se separaram mesmo estando tão próximos. O problema foi quando eles relembraram uma enorme mancada que o Asa Noturna deu. Em um flashback,
vemos que uma noite o Dick foi até o apartamento da Bárbara para lhe fazer uma visita. Foi a primeira vez que eles se encontraram depois que ela ficou na cadeira de rodas. Então, foi um momento emocionante onde os sentimentos falaram mais alto e os dois acabaram ficando e dormindo juntos. Mas, na manhã seguinte, o Dick acorda e descobrimos que ele tinha ido até a casa da Bárbara para convidá-la para o seu casamento com a Estelar. Pois é, ele foi um tremendo babaca, tanto por trair a sua futura esposa, como também por brincar com os sentimentos da Bárbara, que ficou com muita raiva e arrasada. E chorando, o expulsou dali. E o nosso próximo super-herói traidor aqui dessa nossa lista é o Thor. O relacionamento mais conhecido do filho de Odin foi com a Jane Foster, tanto que é esse relacionamento que é retratado nos filmes do UCM. Esses dois, sempre que estavam juntos nos quadrinhos, pareciam ser um casal sólido, e normalmente eles terminavam por motivos compreensíveis. O Thor terminava por não querer arriscar a vida da Jane, e ela terminava para que ele pudesse voltar para Asgard para governar as coisas por lá. Parecia ser um relacionamento saudável, até que a revista Poderosa Thor número 20 nos mostrou que as coisas não eram bem como imaginávamos. Na época desse quadrinho, o Odinson não era mais digno do seu Mjolnir, e a Jane Foster estava com câncer. Acontece que a Jane conseguiu levantar o martelo e se tornou a nova Thor, mantendo isso em segredo. Aí, na revista de número 20, o Thor descobriu a verdade e ficou muito bravo. Ele então perguntou se ela estava desfilando por aí com o seu martelo para se vingar das traições que ele cometeu enquanto os dois estavam juntos. Pois é, meus amigos, ele mesmo confessou que traía ela enquanto eles namoravam. Mas calma que tem mais treta do Thor ainda, só que dessa vez rolou no universo Ultimate, onde ele namorava a Valkyria. Em uma história, o Thor deu a sua alma para a Hela, a deusa da morte, em troca de que ela fizesse com que a Valkyria e o Capitão América voltassem para o mundo dos vivos. E assim foi feito. Aí, quando o Thor ainda estava no Reino dos Mortos, ele ficou com muita saudade da sua namorada e da sua vida passada. Então, ele foi até a deusa da morte e pediu para voltar ao mundo dos vivos. A Hela ofereceu um acordo. Se ele lhe desse um filho, ela permitiria que ele voltasse. Então, os dois praticaram o ato, né? Se é que vocês entendem. Para piorar a situação, a Encantor quis manipular a Valkyria e para isso lhe mostrou o Thor junto com a Hela. Ou seja, além de ser traída, ela ainda viu o que aconteceu entre eles. O Demolidor também é um outro herói que já traiu, e foi a sua esposa, a Milan Donovan. E foi assim. O Matt Murdock estava casado com a Mila, porém, ela foi envenenada por um vilão conhecido como Senhor Medo. Aí, ela acabou ficando desorientada e matou um cara. Então, ela foi presa em um instituto para tratar a sua instabilidade mental. Nesse meio tempo, o Matt Murdock acabou se aproximando de uma mulher chamada Dakota North, a qual começou a trabalhar com ele recentemente em um caso. E aí já viu, né? Longe da sua esposa, se sentindo carente e solitário, acabou rolando um clima e ele e a Dakota ficaram e passaram a noite juntos. Na manhã seguinte, ele já acordou arrependido, se perguntando o que é que ele tinha feito. Mas já era tarde demais, né? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. E não esquece de bater a meta de curtidas para que eu traga um vídeo onde as heroínas traíram os seus namorados. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.